Bem, agora vamos começar o livro de Êxodo. E para reforçar mais uma vez, eu vou relembrar que a criação desse canal foi feita a princípio para que eu me motivasse a ler a Bíblia. E aí, no decorrer desse tempo, muitas pessoas chegaram até esse canal e disseram que o conteúdo está as ajudando a ler também e a compreender algumas coisas que eram um pouquinho mais complicadas. Eu não tenho estudo teológico, eu não estudo teologia, não sou pastor, não tenho nenhum curso, por enquanto eu não pretendo fazer. É uma leitura cotidiana mesmo, uma coisa mais por hobby. Pode acontecer de algumas interpretações que eu faço estarem erradas. É comum, porque eu sou uma pessoa normal, eu não sou líder de nenhuma igreja, eu não estudo teologia, como eu já disse, e existem pessoas que estudam, e eu não quero confrontar o que essas pessoas acreditam de jeito nenhum. É mais para somar mesmo. Então, sempre que eu comentar alguma coisa que você já fez um estudo, já sabe melhor sobre o assunto, deixa no campo dos comentários. Eu adoro aprender com todo mundo. Tanto que eu sempre respondo com o intuito de a gente aprender cada vez mais. Capítulo 1 de Êxodo. O capítulo começa falando sobre todos os parentes de Jacó que foram até o Egito e diz que depois que José faleceu, os irmãos dele se multiplicaram, todos os filhos de Israel se multiplicaram muito. E isso incomodou um pouco o pessoal do Egito. Ergueu-se um novo faraó, um novo rei do Egito, e esse novo rei já não era tão brother de José que nem o faraó anterior era. Isso era um problema, porque esse cara sentia que esse crescimento da população dos filhos de Israel, ele sentia que isso era uma ameaça. Ele achava que se existisse alguma guerra, esse pessoal ele poderia pelejar contra eles, eles poderiam se juntar ao inimigo e pelejar contra eles. Então ele decidiu que era melhor tentar acabar com esse pessoal de Jacó, né? Os filhos, netos, descendentes de Jacó. E aí eles começaram a tentar muitas formas de coibir esse crescimento deles. A primeira delas foi aumentando os tributos e fazendo eles pagarem um pouco mais para viver naquela região. E quanto mais eles tentavam pressionar e fazer com que diminuísse a população, mais eles se multiplicavam e cresciam e se fortaleciam e tudo mais. E depois os egípcios também, eles exigiam muito mais dos filhos de Israel no trabalho. Eles faziam com que o pessoal trabalhasse muito mais, pegasse muito mais pesado, para tentar fazer também de uma forma que eles se desanimassem em continuar naquela região. Isso ainda não tinha sido suficiente. Então o faraó pediu para que todas as parteiras, quando fossem auxiliar as mulheres hebreias a terem filhos, se elas percebessem que o filho que estava nascendo era homem, que era para sacrificar já no parto. E se fossem mulheres, elas poderiam deixar as crianças vivas. Mas as parteiras não fizeram conforme a ordem do faraó, elas temeram a Deus e não fizeram isso. Elas mantiveram os filhos vivos, né? E não mataram durante o parto, como o faraó tinha pedido. Quando o rei percebeu que as parteiras não estavam fazendo conforme o pedido dele, ele chamou elas, perguntou: Meu, o que está acontecendo? Por que vocês não estão fazendo conforme a gente tinha combinado? Elas responderam: Cara, as mulheres hebreias são mais inteligentes que as egípcias. Deu uma lapada nele. Quando a gente chega lá, elas já tiveram um filho, então elas meio que esconderam. Não se fala muito sobre a reação do faraó, mas eu acredito que ele tenha desconfiado um pouco. Só que Deus fez bem às parteiras, porque elas agiram de acordo com a vontade dele. Ele não queria que existisse um freio na multiplicação dos filhos de Israel. Pelo contrário, era uma promessa que isso aconteceria. Então o faraó, em mais uma tentativa de tentar bloquear esse crescimento, ele falou para toda a população que precisariam lançar os filhos homens no rio, mas as mulheres eles poderiam deixar viva. Cara, que doideira. Assim acabou o capítulo 1. Como a gente viu, com bastante perseguição do faraó em cima dos filhos de Israel. Então aí já começou uma treta histórica.